começarmos. Então hoje vamos ministrar sobre o coração puro, não é? O coração puro. Sobre o que vamos ministrar? O coração puro. Coração puro de quem? Coração puro de quem? Eu diria o meu. O coração de quem? O meu. Esse nosso aí. O meu. O coração puro. O meu. Não é? Quem precisa do coração puro? Eu. Ok? Então nós vamos ler duas passagens. Vamos começar primeiro com Mateus capítulo 5, verso 8. Mateus capítulo 5, verso 8. Podemos ler todos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Novamente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só as irmãs. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só os varões. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse lado aqui, só esse lado aqui, vai. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Só os pastores. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Glória a Deus. Vamos ver também o texto de Êxodo 25, do 10 a 16. Amém? Amém? Podemos assentar, queridos? Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ora, queridos, a pergunta é esta: quem verá a Deus? Esta é a pergunta clara, nítida e sem dúvida. Quem verá a Deus? Os de coração puro. E não há dúvida. Porque as bem-aventuranças foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Nem foram os apóstolos, foi o próprio Senhor Jesus. E ele diz: olha, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem verá a Deus? Os puros de coração. Ora, queridos, isto é patente, é claro,
é límpido para o nosso entendimento. Eu não tenho dúvida. O próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é? Então, nós sabemos que pela palavra de Deus, o coração do homem, queridos, desde o momento do pecado, ele se tornou mau. Deus não fez do homem mau. Pelo contrário, tudo que Deus havia criado era bom, e foi bom aos olhos de Deus. Ele se agradou do que fez. Mas aí entra o pecado e rompe com isso. Estraga. Quebra. Então, não foi Deus quem fez o homem mau, mas ele se tornou mau. Ora, queridos, Gênesis 6,5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Ora, Gênesis 8,21 vai dizer: o Senhor sentiu o mau cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Então o homem mau, desde a sua meninice, desde a sua tenra idade, a maldade no coração do homem. Ora, a imaginação, quando é que o homem começa a imaginar? Lá desde criança, desde a tenra idade, como disse, começa esta imaginação, não é? Continuamente má, é o que a palavra nos ensina. É do coração, do ser interior do homem, é que procede as coisas más. Ora, queridos, a Bíblia nos vai ensinar sobre esta questão, que é muito séria, que é muito grave, e se torna mais grave ainda quando se trata da igreja do Senhor. Porque para o ímpio, para aqueles que não creem, isso é natural. Mas para os que creem, permanecer com o coração impuro, permanecer com o coração, amados, impuro, é algo muito grave, porque poderemos estar inseridos dentro da igreja, queridos, e poderemos incorrer da não salvação, de não vermos ao Senhor, porque quem verá o Senhor? Quem adentrar o reino de Deus. E a palavra do Senhor está dizendo: bem-aventurado os puros de coração, porque verão ao Senhor. Isto implica na salvação. Isto é óbvio, é claro, é só fazer a conexão da palavra de Deus para entendermos que a salvação não é algo banal, que a salvação, amados, não é comprada na esquina. A salvação é algo sério, estabelecido pelo nosso Deus, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, que nos lava de todo o pecado e que nos dá a condição de adentrarmos ao seu reino unicamente através de Cristo. Não existe salvação de outra maneira. Ora, amados, então, quando nós vimos a palavra de Deus, entendermos que nós precisamos dessa graça, dessa misericórdia de Deus, nós ganhamos experiência, nós entendemos e reconhecemos que somos maus aos nossos próprios olhos. Porque se nós não reconhecermos isto, nós estamos em maus lençóis. Se eu não reconhecer que preciso dessa graça, dessa misericórdia, continuamente, diariamente, e que eu preciso estar nessa busca diariamente, estar vivo na presença de Deus diariamente, queridos,
nós estamos muito afastados do Senhor. Então nós precisamos reconhecer esta necessidade. Se nós não reconhecermos, queridos, algo grave está acontecendo conosco. Não é? Se nós ficarmos com essa falsa ideia de que nós não somos ruins, que nós não somos maus, amados, nós vamos ficar na esfera da presunção, da tolice. Ora, eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão mal assim. Isso é um engodo ou engano de Satanás terrível, de nós acharmos que nós somos bons, que nós não precisamos tanto assim de Jesus. Porque, afinal de contas, é a igreja do século 21. É a igreja evangélica atraindo multidões. Mas um evangelho sem cruz, um evangelho sem Jesus? Porque Jesus, para que Jesus? Para que o sangue de Jesus? Para que a cruz de Cristo? Para que a santidade? Para que a oração? Para que a comunhão? Para que tudo isso? Então, o apóstolo Paulo declara o seguinte em 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Apóstolo Paulo se coloca como principal pecador. E Paulo, à luz da religião, ele era íntegro, ele era inatacável, ele era reconhecido pela lei judaica, pelos judeus, ele era reconhecido por aqueles sacerdotes, daquela cúpula de sacerdotes. Ele servia aquela sinagoga daqueles sacerdotes hipócritas, e Paulo era reconhecido. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes sábios daquela época. Paulo era íntegro, conforme as religiões daquela época, conforme o judaísmo daquela época, ele era íntegro. Não havia o que se pegar em Paulo, porque ele era íntegro aos seus próprios olhos e à sua própria religião. E quando é que foi que Paulo, ele sentiu e percebeu que ele era o principal pecador entre os pecadores? Como é que ele reconheceu isso? Como é que ele entendeu isto? Quando ele foi confrontado pela luz da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele estava a caminho a perseguir os cristãos, ele estava no caminho de Damasco, e aquela luz veio sobre eles, e então veio aquela voz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Yahvé? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, à luz da pessoa de Paulo, para ele propriamente dito, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou perseguindo os cristãos em nome de Deus. E quanta gente estão fazendo coisas em nome de Deus, absurdas. Quantos pastores estão fazendo coisas absurdas em nome de Deus? E se acham bons, a sua própria verdade, a sua própria realidade, mas vai ao confronto da luz da palavra de Deus e nós vamos tomar um choque de realidade para o nosso próprio bem. Ora, queridos, Paulo está dizendo: eu não estou aqui me comparando com os bons pecadores, mas com os mais piores, com os piores pecadores, e dentre eles eu sou o principal. Porque esta é uma tendência do ser humano.
Essa é uma tendência de todos nós, de acharmos que nós não somos tão ruins assim, que nós somos bons. Nós queremos amenizar a maldade, nós queremos refutar sobre o mal que a Bíblia Sagrada condena, que o Senhor condena, e nós queremos amenizar. Ora, queridos, Deus sabe muito bem a respeito da corrupção, a respeito do coração, da natureza humana, e nós temos esta tendência, não é? Então, queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não vai voltar atrás. Que a palavra de Deus, queridos, não pode ser, queridos, ignorada. E nós não podemos pôr panos quentes. Nós não podemos encobrirmos a verdades para agradar A ou agradar a B. Nós não podemos, amados, refutar a palavra de Deus para o nosso bel prazer. Eu não posso trazer aqui para vocês amenidades da palavra, encobrir a palavra, porque não é tão assim, porque não é assim também. Você está exagerando, porque estamos incorrendo na salvação de cada um daqueles que adentram esse templo para ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que trazer o confronto, para que nós venhamos a despertar. O que está em jogo é a vida eterna, com Deus ou sem Deus. Esta é a verdade. Ora, queridos, nós não podemos trazer a Bíblia Sagrada adulterando-a. Nós não podemos adulterar a palavra de Deus para agradar os irmãos, para que este templo se encha, lote, com palavras que agradam ao nosso ego, que agradam a nossa natureza pervertida, a nossa natureza humana. Nós precisamos ser confrontados pela luz da palavra de Deus, pela sua verdade. Você sabe como é que se adultera leite? Alguém sabe? Põe água para dar mais lucro, para ter mais quantidade, você então lucra mais. Você sabe como é que você adultera vinho? Coloca água e você então, dentro daquele moço, dentro daquele barril, você põe uma certa quantidade de água para poder vender mais e lucrar mais. E você sabe como é que se adultera a palavra de Deus? A palavra de Deus se adultera colocando a tua palavra junto com a palavra de Deus, a palavra do homem, as doutrinas de homem junto com a palavra de Deus, para amenizar, para ela ficar mais atraente. Não vamos pregar sobre santidade, não vamos pregar contra o pecado, não vamos pregar aquilo que possa desagradar. Afinal de contas, nós precisamos dos dízimos e das ofertas. Se pregar isso, aquele irmão vai sair e o dízimo dele é gordo. Se pregarmos sobre aquilo, fulano vai sair. Então nós temos a tendência a querer amenizar o impacto da verdade. Por quê? Porque hoje em dia ninguém está suportando mais a verdade da palavra de Deus. Então se tornou aquela autoajuda, a humanização. Vamos humanizar a igreja com ensinamentos de homem misturado com a palavra de Deus. Ora, queridos, isso é muito grave. Então, é assim que se adultera a palavra. Mas nós temos que saber, né, de uma verdade. Deus não está à caça de qualquer um para o seu reino. Deus não está saindo no laço aí para pegar qualquer um para o reino dele, não. Não, queridos. Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade.
Não, estão muito enganados aqueles que acham que Deus está à caça de qualquer um. E qualquer um entra ao reino de Deus. A palavra de Deus é clara, que estreito é o caminho que leva à salvação, e largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E o que é que nós estamos fazendo com a palavra da verdade, não é? Então, queridos, Deus não está, não é, à cata de qualquer um para o seu reino, não é? Mas de santos não vai ser vendida a palavra de Deus, amados, de qualquer maneira, de forma alguma. O homem é mau, o homem é perverso, não é? Então, nós somos portadores de uma natureza perversa, de uma natureza ruim. E se essa natureza não for extirpada, não for tirada de nós, amados, não é? Por Deus, nós vamos ter, amados, este cristianismo fraco, esse cristianismo manquetola, esse cristianismo que não vai, esse cristianismo que não corre, esse cristianismo que não se desenvolve, esse cristianismo, amados, que não anda, não é? Então ele vai servir só para as nossas presunções, somente para as nossas presunções e pretensões tola, absolutamente tola. Então a Bíblia está dizendo, em Mateus 5,8, bem-aventurados, queridos, são os puros de coração, porque verão a Deus. Ora, qual é a condição para entrar no reino de Deus? É ter o coração purificado. Ou estou enganado? Ou estou exagerando? Talvez a minha Bíblia esteja errada. Ora, o coração do homem é algo terrível. É enganoso, conforme Jeremias com J, e não com G. Mas Jeremias 17,9 vai dizer, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, queridos, ele é enganoso, ele é um engano. Eu acho que eu já ensinei isso aqui para os irmãos, ele é como um planeta. A palavra planal, ela tem origem e ela significa engano. Por que um planeta, ele é um engano? Porque você pensa que é uma estrela que brilha, 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 mas não brilha coisa nenhuma. Ele é um planeta e ele não tem luz própria. Por isso planeta significa engano. Não é? Então, amados, é querer se enganar. É querer, amados, engana-me que eu gosto. E esse engano, queridos, não é o que está no meu coração, e creio que não no coração do pastor Márcio, de nós não trazermos a verdade, para que ela nos confronte, graças a Deus, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Enquanto eu estou pregando, está cortando vocês e está me cortando também. Eu não estou isento. Louvado seja Deus por isso. Então engano é você ter uma coisa por verdade quando é mentira. Engano é aquilo que você tem como mais fiel verdade e ela é mentira, é falsificado. É como a Receita Federal que volta e meia pega alguns contrabando e a embalagem por fora é uma coisa e por dentro é outra. É falso. E graças a Deus que nós temos uma Receita Federal lá em cima, queridos. E ninguém engana. Não tem como enganar. Não adianta colocar o conteúdo dentro de uma caixa bonita, de uma caixa luminosa, porque não vai passar, queridos, porque a palavra está dizendo, bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Ora,
Então, esta é a ideia de coração humano, é a ideia de falsificação, é a ideia de vendermos uma imagem, não é? Então, falsa, eu sou um religioso, não é? Religioso digno, eu não sou como os demais homens, não é? Roubadores, adúlteros, eu sou um religioso que pratica as coisas, não é? Corretas, não é? Com muita coerência. Vocês veem que eu tenho, não é? Muita cultura evangélica, que eu tenho muito conhecimento evangélico, não é? Mas no dia a dia, na prática, onde é que está o conteúdo da palavra de Deus? Porque nesta embalagem eu não estou vendo nada. Nesta embalagem não estou conseguindo enxergar nada. Onde é que está o conteúdo? É um engano. Então, o coração humano do homem é perverso. E quando começamos então a sentir nojo de nós mesmos, aí a palavra de Deus está entrando realmente no nosso coração. Quando nós sentimos nojo de nós mesmos, começaremos a ter uma experiência real, não é? Porque esta paparicação conosco mesmo, queridos, isto é um prejuízo para a fé cristã. Essa paparicação sua consigo mesmo, minha comigo mesmo, é um prejuízo para a fé cristã, para a minha fé. Isso é um prejuízo. Ora, Provérbios 1:21:4 vai dizer: olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios é pecado. Ora, coração orgulhoso é pecado. Orgulho é altivez, é arrogância. Orgulho é aquela atitude de uma coisa, queridos, que não é. Fazer parecer que é, mas não é. E não admite que absolutamente não é absolutamente nada. Ora, a palavra humano e a palavra humilde são palavras próximas, com a mesma raiz. E a palavra humano vem de humus, terra. Quando você levanta a terra, quando o Senhor toma a terra para fazer o homem, então é o humano, a terra se levantou e formou o homem das mãos de Deus através do pó da terra, é o humano. E quando o homem ele se torna humilde, é porque ele voltou para a sua posição, para a terra. Então ele se tornou humilde, ele é pó, e ele reconhece que ele é isto, ele é pó. Então ele é uma pessoa humilde, porque ele voltou para o pó, para a sua origem, e ele reconhece isto da sua dependência de Deus. É enxergar-se como pó. Porque sou pó e para o pó me tornarei, como diz a palavra do Senhor. Agora o orgulho é fazer deste humano Deus. E esse é o pecado original. O homem que quis ser Deus, não é? Foi a proposta de Satanás lá no princípio de tudo. Ora, o orgulho é autossuficiente, é a autossuficiência, é a atitude arrogante de bastar-me. Eu me basto. Eu me amo, eu me choro, eu me. Ora, queridos, eu me faço. Isso é terrível. Esta é a perfeita caracterização do homem. É o coração do homem que é este bagulho. É um verdadeiro bagulho. Sem Deus, não é? Nós somos portadores deste coração desde o ventre materno. Não é? E é a barriga da mãe que o negócio começa estragado. É lá no ventre da mãe que já começa estragado. Ora, Salmo 58:3 diz: desviam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Então o negócio já nasce estragado lá no ventre da mãe.
Ora, o produto já vem estragado. E não foi Deus quem fez esse produto estragar. Não. O produto vem estragado de fábrica, imagine isso. Efeito de fabricação. E não foi Deus quem gerou esse produto estragado. Foi a partir do pecado, porque Deus fez tudo perfeito, tudo bom. Agradou aos olhos de Deus toda a sua criação. Mas o pecado adentrou e gerou esse defeito de fábrica. É a mesma coisa que você ir lá na concessionária e comprar um carro 0 quilômetro. E aí você anda por alguns dias com o carro e de repente o motor pifa. E você vai à concessionária e você quer um carro novo. Mas a concessionária diz, eu não posso te dar um carro novo, mas eu vou te dar um motor novo. Nós vamos colocar um motor novo no teu carro. Não é motor recondicionado. Você tem direito, como, amados, um motor novo, zerinho em folha. Porque você comprou o carro zero e você quer o motor zero. Você vai aceitar um motor recondicionado? Não. O carro é novo, eu quero um motor novo. Deus não vai recondicionar o teu coração, querida. Deus vai tirar esse coração perverso, esse coração ruim, e vai nos dar um novo coração. É exatamente assim, Ele vai colocar um novo coração, e não é remendo em pano velho ou remendo em pano novo, não é vinho novo em odre velho, mas é um coração novo. Então, queridos, Deus tem de não recondicionar o motor de jeito nenhum, mas Ele tem que colocar esse motor novo. É um novo coração, como diz a palavra. Então, a ideia de purificar, é a ideia de fazer puro, é a ideia, queridos, de tornar limpo, é de tornar incontaminado. Essa é a questão de ficar puro, é limpo, é incontaminado, é sem mistura, ele é puro. Ora, a palavra vai nos dizer, queridos, impuro na Bíblia significa essa mistura, a liga ficou misturada. É como o ouro. O ouro, quando ele é extraído, ele não é puro. O ouro, ele está misturado com outros minérios, principalmente o cobre. E quando o ouro ele é extraído, ele só se torna comerciável, queridos, a partir de 18 quilates para baixo. Ele não é ouro, ele é uma mistura de minerais, de minério. Ora, o ouro, para quem não sabe, para quem vai fazer uma obturação no dente, o ouro usado é o de 22 quilates. Ora, o ouro de anéis e de alianças é 18 quilates. 22 de dente, e assim sucessivamente. O ouro de 24 quilates é o ouro mais puro que tem para comercializar. Então há o que? Late e alquimia. Ora, aquele que não tem o quilate é alquimia, e diz que ladrão, amados, é gato. Então lá se foi o ouro. Então, amados, tem um quilate de Deus e não alquimia. Eu prefiro o quilate, não alquimia. Ora, queridos, a ideia de puro é daquilo que é integral ou é íntegro, não é? Deus não pode colocar duas naturezas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Deus não pode juntar a natureza perversa do homem com a natureza divina. Não dá liga, queridos. É como óleo e água, não se mistura. Não é? Então, Deus não vai fazer isso.
A natureza do pecado e a natureza divina, elas não podem conviver plenamente. Isso é como água e azeite, como disse, elas não se misturam. Ou é homem velho, ou é homem novo. Ou eu sou velha criatura, ou eu sou um novo nascido, eu sou nova criação, ou sou velha criatura. Não dá para juntar as duas coisas. Ou somos nova criatura, ou somos velha criatura. É assim a palavra de Deus. É tudo ou nada. É sim, sim, não, não. Nós não podemos levar a vida, amados, com essa mistura, com esta impureza. Porque não é disso que Deus se agrada. Impuro indica uma ideia de liga misturada. E puro indica uma ideia de íntegro, de natureza limpa, reta, casto, santo. O Salmo 51:10 diz, o salmista Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o que o rei Davi, no Salmo 51:10 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A pergunta é: Davi tinha um coração puro e reto? Não. Porque se ele tivesse, ele não teria pedido. E muita gente se engana quando diz: Davi era segundo o coração de Deus. Não, queridos, não era. Ele era segundo o coração de Deus para ser rei, para governar. Assim como Ciro foi segundo o coração de Deus para libertar a Israel. Era só por isso. Mas se ele não se convertesse, se ele não tivesse arrependido aos pés do Senhor, quando nós vamos ver a partir do Salmo 51, Davi se torna outra pessoa depois do pecado horrível que ele cometeu e Deus o perdoou. E ele passa a ser uma nova criatura. Vocês vão observar. Pegue o Salmo 1 ao 51. Era uma pessoa, era velha criatura. Do Salmo 51 em diante, Davi é uma nova criatura. Era uma nova criatura. Então, Davi entraria no reino de Deus sem essa transformação? De jeito nenhum. A palavra de Deus não pode ter contradição. A palavra de Deus não pode ter contradição. Então, quem é que vai entrar no reino de Deus? Bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Davi poderia ter entrado no reino de Deus? De forma alguma. Ora, por isso ele pede ao Senhor um coração puro, reto. E essa foi a oração de Davi. Pela palavra de Deus, Davi não poderia. Ora, então, Davi, amado, foi escolhido segundo o coração de Deus para libertar, aliás, para reinar, para governar o povo de Israel. Ciro foi escolhido segundo o coração de Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Então Davi era segundo o coração de Deus somente para governar. Mas se ele, amados, não se volta para o Senhor, se nesse Salmo 51 ele não pede a Deus esse coração reto, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, dá-me um coração reto, puro. E Deus lhe concede. E Davi, então, agora ele pode entrar no reino de Deus. Então, amados, se a Bíblia está dizendo que só os puros de coração que herdarão, que verão a Deus, a Bíblia não pode se contradizer. Não pode. E foi Jesus quem disse, e se Jesus afirmou isso, temos que baixar a cabeça. Ora, amados, e entender que Davi não poderia adentrar o reino de Deus sem o coração puro. Nós temos a tendência de olhar as coisas externas. Nós temos a tendência de olhar o externo. Se o externo está bonito, não interessa o interior. Não interessa o conteúdo. Está bonito, está brilhando, está pintado, está bem acabado. Tudo bem?
Não importa se por dentro está cheio de imundícia. Não importa se por dentro está cheio de ave de rapina. Não é? Porque afinal de contas, a aparência é que importa. Ora, queridos, então nós temos essa tendência de olhar ao lado externo. Ora, o lado externo, Paulo era um homem íntegro do ponto de vista da religião. Sim, era. Mas com relação ao seu coração, ele era íntegro? Ele poderia pertencer à religião dos judeus? Poderia e pertencia. Ele poderia entrar no reino de Deus? Não. Paulo não poderia. Se ele, amados, não tivesse nascido de novo, ele não poderia ter entrado no reino de Deus. Nicodemos era um homem íntegro. Nicodemos era um homem bom. Nicodemos era um dos maiores teólogos e fazia parte daquela cúpula dos sacerdotes. Nicodemos era reconhecido naquela comunidade, um homem de autoridade, um homem aos olhos daquela comunidade íntegro. Aos nossos olhos, mas e aos olhos de Deus? O que é que Jesus disse para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. Por quê? Por quê? Importa-vos nascer de novo? Por quê, igreja? Porque aquele que não nascer da água e do Espírito... Ora, queridos, para quem conhece a história, por exemplo, de Cornélio, Cornélio, aos olhos dos seus vizinhos da sua comunidade, era um bom homem, era dadivoso, ele dava esmolas, ele era considerado pela sua comunidade um homem bom, aos olhos da comunidade, aos seus próprios olhos talvez. E Deus disse para Pedro dessas virtudes de Cornélio. Ele é um homem dadivoso, é um homem bom, é um homem, não é? Mas ele herdaria o reino de Deus? Não. Por que não? Porque senão o Senhor não tinha mandado Pedro pregar a respeito de Jesus para ele, para que ele obtivesse a salvação. Então, ora, nós vemos na palavra que não são por obras, mas é pela fé em Jesus Cristo, pelo crer e confessar a Jesus Cristo como Senhor, e ter esse novo coração. Então, amados, se fosse por moral ou conduta, o evangelho não precisaria ser pregado para muita gente. E garanto para vocês que tem muita gente lá fora que é muito melhor, amados, em muitas atitudes do que nós. Mas se eles não confessarem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, toda essa bondade aos olhos dele, toda esta, querido, toda esta moral e todas estas coisas do homem não são suficientes para salvar ninguém. É como aquele pastor que foi visitar o seu Manuel, junto com o diácono. Coitados dos diáconos, sempre eu falo dos diáconos, não é? O seu Manuel era um empresário, não é? Cheio de moral, dadivoso, não é? Contribuía com muitas coisas. Ele foi visitado lá pelo pastor e pelo diácono. Ele disse: eu tenho contribuído com muitas entidades, eu sou um homem que não fumo, eu sou um homem que não bebo, eu sou um homem que não me prostituo. O diácono logo se alegrou. Aí, pastor, tá vendo? Tá vendo aí, pastor? Ele só precisa ser batizado para vir logo para a nossa igreja.
O pastor conhecedor da palavra de Deus disse: seu Manuel, não vá na conversa desse diácono não. Porque se você não crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não nascer de novo, tudo isso não adiantará absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, amados, antes você precisa trocar a sua natureza, não é? Então, é como dizem os latinos, anque opus equi est, né? Então, anque opus equi labore est, em latim. Literalmente significa, é aí que a porca torce o rabo. Anque opus equi labore est, é aí que a porca torce o rabo. Não é? Aí que é estreita, amados. Não é? Aqui, amados, aqui porque Deus não tem nada a ver com religião exterior. Deus não tem nada a ver com religião exterior. O homem pode ser puro pelos seus próprios atos. Nós estamos preocupados com as ações das pessoas. Se as ações externas das pessoas, amados, são puras, ora, então, elas se mostram assim. Eu sou bonzinho, não é? Eu sou purinho. Mas Deus não vai nessa conversa, queridos. A religião implica com este negócio de conduta, não é? Ela é implicante, não é? Ela quer que o indivíduo proceda corretamente, custe o que custar. Nem que seja na marra, nem que seja somente para os fiscais da religião verem. Não importa, queridos, se por dentro, se por debaixo dos panos, a corrupção corre solta, não é? A mais ímpia das corrupções acontecendo. O que importa é que perante nós exista, não é, aquele fugir da aparência do mal. Por fora, a capa, a embalagem, está tudo bem, mas por dentro a corrupção está correndo solta. Ave de rapina, sepulcro caiado, não é? Então, queridos, nós não vamos nos confundir. É claro que Deus está interessado em nossa conduta, mas não numa conduta teatral, mas numa conduta em que vem de um coração puro, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não, amados, de uma conduta, queridos, teatral. Ora, esta é uma exortação para eu me encaixar nela e não dirigindo apenas para os outros, porque esta palavra, amados, como eu disse, é uma espada de dois gumes, vale para mim e vale para vocês, para qualquer um, não é? Então, queridos, como lemos lá em Êxodo, a arca do Senhor toda forrada com uma lâmina de ouro, mas a Bíblia diz assim, por dentro e por fora. Graças a Deus, porque ela nos diz por fora, amados, não nos diz, aliás, por fora e por dentro, mas por dentro e por fora ela é revestida de ouro. E o mais interessante é que por dentro ninguém via, ninguém tinha acesso, ela era lacrada, mas foi exigido pelo Senhor que por dentro fosse revestida de ouro. Que interessante, mas ninguém ia ver, porque não deixou só madeira. Mas exigiu-se que fosse colocado ouro por dentro e por fora. E nela continha vasilha com maná, as tábuas de pedra que Moisés trouxe do monte e a vara de Arão. E fecharam e lacraram. Ora, para que revestir de ouro por dentro, se ninguém poderia ter acesso e ver? Ora, queridos, é que a arca é o exemplo do coração humano, da vida do homem. Não é? O que tinha que estar no coração do homem? Ora, queridos, é o maná, que é a palavra de Deus. Não é? É a lei, que é a justiça, e a vara, que é a autoridade de Deus dentro dos nossos corações. Então a arca é similar, é o que Deus espera dos nossos corações. Está revestido do ouro mais puro, mais límpido, que é contida
aquilo que é perfeito, aquilo que é dado a cada um de nós, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para o louvor da sua glória. Então a aparência sem interior é hipocrisia. A aparência sem interior é hipocrisia. E o interior sem aparência é loucura. É loucura. Esta autenticidade do coração é a obra perfeita de Deus em Cristo Jesus para cada um que crê. Ora, Provérbios 29 diz: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração e limpo estou do meu pecado? Quem é que pode dizer isto? Somente um Deus puro, que não pode fazer outra coisa a não ser fazer uma obra perfeita através de Cristo Jesus na sua igreja. Aleluia! Deus pode fazer uma pessoa pura? Pode. Ele primeiro tem que tirar, queridos, não é? Aquilo que é impuro, aquilo que não se encaixa, Ele vai tirar. Então, Ezequiel 36, 26 vai dizer: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Este é o desejo do Senhor. O Salmo 119:9 diz: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Provérbios 35 vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 1 Samuel 16:7 vai dizer: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Se eu não tenho um coração puro, então eu não posso dizer, queridos, que eu sou uma nova criatura. Essa é a verdade. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Que saídas que procedem do coração? Mateus 15:18-19 responde: mas do que sai da boca procede do coração, e isso que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, assassínios, adultérios e prostituição, amados, furtos e falso testemunho, blasfêmias. E de onde vêm essas coisas? Então Mateus 12:33-35 vai responder: o quemená, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Louvado seja Deus. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. Ouvidos